Sejam bem-vindos a mais um episódio do Faria Lima Leite Show, segunda temporada, hoje com ele, que é analista político, rei dos cortes do YouTube e do TikTok também, mas não é um TikToker ainda, vai ser. Tô com ele, Oliver Stunkel. Muito obrigado. Tudo bom? Bem-vindo aqui. Obrigado. Estourou demais, a gente veio junto, cuidei da remova dele, fiz toda a segurança de uma mala importada caríssima que veio aqui, não pôde tomar chuva, mas hoje a gente vai bater um papo aí sobre esse tema de geopolítica e como ela influencia nos investimentos, né, Oliver? Porque eu acho que deságua, né? Um assunto macro que muitos analistas de ações, inclusive, falam que não importa, não sei o quê. Eu queria já saber a sua opinião sobre esse movimento. Você fala, não importa a geopolítica. Importa ou não importa quando o cara vai investir um dinheirinho na bolsa, por exemplo? Eu acho que, primeiramente, obrigado pelo convite. Um grande prazer estar aqui com você. Incrível. E, olha, eu acho que nas últimas décadas a geopolítica importava pouco de fato, porque a gente estava num mundo sem geopolítica praticamente. Sem geopolítica. Uma grande potência com uma vocação pró-globalização. Então, os Estados Unidos estavam promovendo a redução de barreiras. E isso facilitou muito a vida do investidor, né? A gente teve um grande aumento no comércio global, as cadeias de valor se tornaram cada vez mais eficientes, também mais complexas, mas uma multinacional podia escolher os lugares onde fazia negócios sem realmente se preocupar muito com o mundo político, o mundo geopolítico. Que era isso que era implantado, né? Inclusive até deu uma lascada nos nossos estudos, que a gente sempre aprendeu sobre isso, né? Sobre a globalização. Agora a gente está vendo um movimento totalmente contrário, né? Na verdade, eu diria até 2015, mais ou menos, havia um consenso que o mundo ia estar cada vez mais aberto, com menos problemas atrapalhando a vida das empresas, do investidor, né? Então, um mundo mais fácil nesse sentido. Só que esse grande consenso nos Estados Unidos de que era possível trazer a China para dentro do sistema liderado pelos Estados Unidos começou a ruir antes, aliás, da ascensão do Trump. O Trump foi um reflexo de uma percepção de que talvez a globalização não faz tanto sentido para os Estados Unidos como se havia pensado antes. E aí surgiram esses candidatos protecionistas dizendo a China vai superar a gente, isso vai ser um problema, então a gente vai ter que trazer de volta a produção das empresas americanas para criar emprego. Então essa política industrial que a gente está vendo nos Estados Unidos agora é uma nova realidade que faz com que a gente está vivendo uma volta da geopolítica, uma tentativa americana em atrapalhar a ascensão chinesa. Ontem, por exemplo, o presidente dos Estados Unidos anunciou uma nova lei que dificulta ou até proíbe o investimento de fundos americanos em uma série de áreas na China de semicondutores de última geração, inteligência artificial. Muitas empresas americanas não têm acesso ao mercado chinês e cada vez mais empresas chinesas não têm acesso ao mercado americano. Então, essa espinha dorsal da economia global, relação Estados Unidos e China, ela está numa situação de transformação e isso claramente tem um impacto para o Brasil e toda a economia global. O pessoal fala, né, quando a gente aqui tá ruim, né, fala, o Brasil tá ruim, não sei o quê, é porque lá nos Estados Unidos ainda nem começou a ficar ruim, né, porque eu estive lá recentemente, semana passada, inclusive, e tá acontecendo esse movimento muito grande, tá tendo reforma em todos os Estados Unidos, a gente cruzou os Estados Unidos, tá tendo muita reforma, construção de novas fábricas, estrada, todo que é lado reforma, Las Vegas inteira está reformando, então o negócio de fato lá está movimentando, mas você acha que todo esse movimento é para se proteger da China por conta desse efeito que você falou lá atrás? Todo mundo estava comentando, 2029 vai passar, agora vai ser 2026, a economia chinesa passaria os Estados Unidos, e agora a gente está vendo também um momento de deflação, tanto na China quanto nos Estados Unidos também, né? Nos Estados Unidos vai começar talvez, né, agora, né, que está a inflação bastante alta lá, mas tende a cair com o tempo. Você acha que essa relação de deflação China e Estados Unidos pega muito aqui para nós, meros mortais? Olha, eu acho que o que você está descrevendo é fruto de um novo consenso político nos Estados Unidos de que é preciso impor alguns limites na relação entre Washington e Pequim, de que, por exemplo, lá na frente, uma piora significativa faz com que os semicondutores que os Estados Unidos utilizam, parte deles precisam ser produzidos nos Estados Unidos. Depois da pandemia, por exemplo, surgiu um novo consenso de que os antibióticos americanos que os americanos usam precisam ser produzidos nos Estados Unidos. A gente não pode mais depender da China, porque lá na frente a gente pode passar por um confronto
Por isso Taiwan, aliás, é tão importante, Taiwan, né, que é o lugar onde grande parte dos semicondutores de última geração serão produzidos. E por que agora o Biden gasta bilhões e bilhões para trazer algumas dessas fábricas para os Estados Unidos? Porque ele quer se preparar para um cenário no qual possivelmente, num conflito, os Estados Unidos não têm mais acesso aos semicondutores produzidos em Taiwan. Então, uma espécie de movimentação agora de estabelecer uma resiliência geopolítica para dizer, se dá um problema, eu quero estar protegido. Então, numa relação de muita tensão, que tipo de produto os Estados Unidos precisa produzir localmente para não depender da China? E o investidor precisa fazer a mesma coisa. Então, quando eu olho para o meu portfólio, eu preciso me perguntar hoje de que forma o meu portfólio reage se tiver amanhã um conflito envolvendo Taiwan. De que forma meu portfólio reage se tiver uma escalação na Ucrânia, se tiver um conflito entre Irã e Israel. Então, esse tipo de coisa hoje é evidente, né, nas conversas entre investidores nos Estados Unidos, que estão percebendo que esse consenso dos anos 2000 de que o fim da história chegou, todo mundo vai estar bem, aquilo não é mais o cenário mais provável. Eu até diria que a chance de um conflito envolvendo Taiwan na próxima década é maior do que 50%. Que doideira, mais de 50%. Inclusive o Warren Buffett, ele tirou toda a posição dele que ele tinha em TSM, por exemplo. Por quê? Porque ele já está prevendo que isso pode acontecer. Ele prefere ficar fora, né, Oliver? Então o que você está me falando tudo é que importa muito essa parte geopolítica na hora de uma decisão, né? E aí o que o investidor precisa saber para a pessoa física, né? Não os gestores ou você que é gênio, mas o que o cara, pessoa física, ele pode estudar para ele tentar antecipar algum movimento de mercado que vai afetar as ações dele nesse sentido de geopolítica e todas essas tretas do mundo. Olha, o grande drama é, obviamente, que é difícil prever movimentações geopolíticas. Eu, por exemplo, eu viajo para a Rússia todo ano há mais de uma década. Eu conheço muita gente todo lá. Ano? No início do ano passado, eu liguei para os principais interlocutores meus, diplomatas, pessoas com conexões políticas, e perguntei, a Rússia vai ou não vai invadir a Ucrânia? E várias pessoas me disseram, olha, eu posso te garantir que não haverá uma invasão. Pessoas bem conectadas na Rússia. Agora, pode dizer, talvez o cara estava mentindo. Miguel, pode ser, mas eu estava perguntando, para que o cara... Ele pode falar, olha, não sei. Então, assim, o que isso mostra, me parece? Que aquilo foi uma decisão tomada de pouquíssimas pessoas perto do presidente da Rússia. Então, às vezes, a gente não consegue. Mesmo assim, havia já alguns sinais de que esse conflito poderia acontecer. Então, o que o investidor pode fazer? Eu acho que a geopolítica precisa... É preciso ter uma espécie de alarme de incêndio para não ficar totalmente surpreso. Nossa Senhora, acaba de acontecer isso, e agora? Então, por exemplo, para pensar assim, quais são as 3, 4 principais consequências? Quais seriam as 3, 4 principais consequências de uma guerra envolvendo Taiwan? De que forma o mercado reage se houver um ataque de Israel contra Irã em função do sistema do programa nuclear? Então, eu acho que é mais nesse sentido, para não ficar, de repente, totalmente exposto, sem nenhum preparo. Porque muitas vezes, por exemplo, alguns anos atrás, eu lembro que o governo americano, o Trump, decidiu matar um general iraniano que estava viajando no Iraque. Isso foi na virada do ano de 2020, eu acho. E muita gente no mercado se assustou. Por quê? Porque eles não haviam acompanhado essa questão. Só que quando isso aconteceu, e eu falei com vários investidores, falei, olha, muita calma nessa hora, muito difícil aquilo se transformar num confronto entre os Estados Unidos e Irã. E ficou por isso. Então, eu acho que quanto mais o investidor está acompanhando tudo isso, menos ele se assusta. É isso aí. Porque quando acontece uma crise geopolítica, muita gente vende tudo, se assusta. E quem entende mais, ele pode avaliar melhor e dizer, olha, muita calma nessa hora, de repente aquilo não vai causar tanta disrupção como eu pensava. É o que eu estava te falando e linkando com a primeira pergunta que eu te fiz, é porque muitos analistas de ações, por exemplo, eles falam, não, o que importa é a empresa, o que importa são os fundamentos das empresas. Só que o setor, o macro, sobressai pelos fundamentos da empresa, né? Mas eu acho que de fato você falou, acho que é diversificar o portfólio e tentar prever, né? Prever assim, diversificando o seu portfólio, Estados Unidos, pode investir na Europa, China, e pensar nessas 3, 4 consequências. Mas às vezes o cara tem dificuldade de acessar o material, por exemplo. Hoje você é muito acessível, né? Tem todos os podcasts, todos os cores que a gente estava falando. Corte, abre o YouTube, tá lá o Oliver lá no Vlau, vai China, mas às vezes o cara não sabe onde procurar
as matérias para poder investir de melhor forma, para saber dessa parte política? Você tem algum passo a passo que você segue, por exemplo, que você fala, ó, abre tal jornal, tal não sei o quê, onde estuda? Porque eu acho que essa é a grande dificuldade da pessoa física, né? Saber de onde vem as informações e quais estão corretas. Olha, eu acho que a gente não pode mais tratar... por exemplo, a revista The Economist ainda tem uma divisão entre negócios e política. Sim. Aquilo não faz mais sentido, né? Quando a gente pensa na empresa Huawei, por exemplo, empresa de iluminação da China, uma empresa muito exposta às tendências geopolíticas e aquilo veio para ficar, né? A gente está passando por uma geopolitização da economia. Então, a minha dica é preciso não só ler sobre o mundo dos negócios, as finanças, é preciso, qualquer que seja a publicação, acompanhar esse lado político, porque não existe mais nenhuma área da economia que não esteja exposta, brutalmente, aliás, a essas questões geopolíticas. Então, assim, a minha dica seria buscar fontes não só de um país ou de uma orientação específica, porque a gente precisa, né, ter uma noção um pouco assim, qual é a visão europeia sobre um determinado assunto, de que forma a imprensa americana está lidando com isso, a imprensa brasileira, porque às vezes pode ter aí uma diferença de visão, uma diferença de ênfase. É um trabalho um pouco chato, né? Exato. Mas é preciso fazer, de novo, o mais importante o pior que pode acontecer, eu estou com uma posição muito exposta a um determinado evento geopolítico e acontece aquilo e eu não estou sabendo nada. Eu falo assim, aquilo é muito ruim, aquilo... Então, quanto mais eu sei, né? menos eu posso cometer um erro na hora H e dizer, nossa, estou assustado aqui. Vende. Exato. Isso aconteceu, de fato, no ano passado, eu lembro. Eu passei semanas falando com gestores na área do agronegócio brasileiro que estavam muito assustados que, em função da invasão russa à Ucrânia, as empresas do agronegócio poderiam perder acesso ao fertilizante russo. E algumas pessoas realmente tomaram uma atitude, venderam certas posições, etc. E eu falei, olha, a chance do Brasil perder acesso é muito pequena. Por quê? Porque as sanções ocidentais contra a Rússia não envolvem fertilizante. E o Brasil se posicionou bastante bem naquela época e garantiu que o Brasil mantivesse acesso ao fertilizante. Sim. Então, inclusive preciso... o Bolsonaro usou isso na campanha, né? Que falou, fui lá, falei com o Putin, não sei o quê. Mas tem que se movimentar, né? De fato, o Brasil agiu bem nesse sentido para garantir que o Brasil não perdesse acesso, porque isso aqui é uma coisa importante. E agora, por exemplo, o Brasil também está tentando diversificar suas fontes, porque a guerra pode escalar. De fato, esse conflito veio para ficar e houve uma série de bombardeios ucranianos contra, por exemplo, cargueiros russos, inclusive contra alguns lugares que são fundamentais para a exportação de petróleo russo. Então pode haver movimentação, tanto no mercado de grãos e também no petróleo, que são duas áreas muito afetadas por esse conflito. E sensível na Bolsa também, né? Porque isso afeta diretamente na Bolsa. A parte de conflito dos Estados Unidos e China hoje é a principal tensão do mundo, ou América Latina, ou essa questão de Taiwan, ou Rússia? Hoje, tá? O que eu tava conversando antes aqui, que parece que tá tudo meio morno. Aí você falou assim, não é bem assim. Porque às vezes a nossa visão, que a gente acompanha por TV e alguns noticiários, parece que tá tudo morno agora. Aí você falou, japonês, abre esse olho aí, que não é bem assim não. O que tá pegando agora? Olha, o que o investidor precisa ficar atento? Eu acho que a médio e longo prazo, o que mais me preocupa é a piora da relação Estados Unidos e China. Por quê? 10 anos atrás, eu participava de um monte de seminários, juntando diplomata americano, chinês, pesquisador, empresário, etc. Havia um monte desse tipo de atividade. Agora não tem mais não. Isso quer dizer o quê? Daqui a 5, 10 anos, as pessoas que tomam as decisões, as pessoas que estão lá na mesa tomando decisão se tiver uma crise, eles não têm mais interlocução boa com o outro lado. Então, aos poucos, a capacidade desses dois países de gerenciar crises, que passa pelo contato pessoal, né? Ela vem diminuindo. Então, quando eu fiz minha pós nos Estados Unidos, tinha um monte de chinês lá e eu vi que essas amizades que se construíram naquela época, hoje são fundamentais, porque é o cara, por exemplo, que cuida nas Forças Armadas Americanas, que gerencia a questão no Pacífico em relação com China. E ele tem 30
contatos Amigos. chineses no WeChat, no WhatsApp, etc., falando assim, e aí, tá. Então, se acontecer alguma coisa, antes de dizer vamos escalar, Lascou. ele pode checar com várias pessoas que ele conhece no âmbito pessoal. Uhum. Isso agora vem diminuindo muito, isso quer dizer que daqui a 10 anos essas pessoas não têm mais tantos contatos. Eles não fizeram intercâmbio na China ou... Os chineses nos Estados Unidos. Exato. O Xi Jinping estudou nos Estados Unidos. Né? Ele conhece um monte de gente. Só que ele não tem muito amor não, né? Ele não... Mesmo assim, ele tem muito interlocutor. O sucessor do Xi Jinping dificilmente fez faculdade nos Estados Unidos. E as próximas pessoas do governo americano que lidam com China, hoje todos são fluentes em chinês, todos viveram na China, muitos são casados com chineses. Isso agora também está piorando. Então essa é a primeira questão. Ao médio prazo, a gente precisa adaptar o nosso portfólio ao ponto de estar bem no mundo de uma cortina digital de ferro, de uma divisão profunda, Sim. com duas esferas tecnológicas. Isso vai atrapalhar a inovação, isso vai atrapalhar muito multinacionais que não tenham a capacidade de movimentar, por exemplo, o lugar onde estão produzindo, que são dependentes de matérias-primas, que estão na China, por exemplo. Então, esse tipo de coisa a gente precisa ver. A curto prazo, o tema Rússia e a Ucrânia é o principal tema. Ainda é o principal tema, O né? principal tema é essa guerra produz um problema. Por exemplo, houve um bombardeio na semana passada por parte da Rússia de um porto ucraniano no Danúbio a 200 metros da fronteira com a Romênia, que faz parte da OTAN. Nossa Senhora. Então, esse tipo de coisa pode sempre produzir um confronto sem que haja uma intenção. Sim. Direta, né? E várias guerras começaram dessa forma. Que houve assim aí você cria um fato político. Não havia uma intenção de escalar, mas acaba escalando por parte da pressão política dos dois lados. Então isso eu acho que é uma questão relevante. Terceiro item, eu acho que o Irã, em algum momento, pode também anunciar que está com a arma nuclear. Isso pode levar a Israel a iniciar um confronto. Isso terá um impacto no mercado do petróleo. E a América Latina é a zona de menor tensão geopolítica do mundo hoje. Que doideira, né? E às vezes com essa polarização gigantesca que aconteceu, muita treta interna, às vezes a gente tem a impressão que aqui está para explodir. Não. Então, assim, obviamente tem vários desafios. Crime organizado está se fortalecendo. A gente viu um assassinato de um candidato no Equador recentemente. Isso é um sinal de que a maior ameaça de segurança nacional que países da América Latina enfrentam hoje é o crime organizado. Só que a chance de conflitos entre duas nações aqui na região é muito pequena. Isso quer dizer o quê? Muitos investidores estrangeiros, gente gerenciando fundo, vem para cá atualmente, olham para o Brasil, olham para a América Latina e dizem, olha, parte do meu portfólio eu quero um lugar que não é tão exposto assim às tensões geopolíticas. A América Latina fits the bill, assim, tá perfeito. Então, eu literalmente falei com gente falando, olha, 1%, 2%, 3% do meu fundo, eu quero investir no Brasil porque eu não posso mais investir na Rússia. A situação na China está muito complicada. A situação na Ásia, né, a sempre tenso, tensão, né? entre Índia e China é real, realmente. E não estou só falando de guerra aberta, estou falando também de guerra comercial. Então, muitas empresas chinesas não podem mais investir na Índia. Então, tem aí vários problemas que aqui não existem. O Brasil está, não por fadada dá certo própria, mas assim, está muito bem localizado. Se você olha o mapa, sim, onde estão os principais problemas geopolíticos, o Brasil está longe. Então isso ajuda muito. Dá uma tranquilidade aqui. Dá uma tranquilidade. Eu não acho, por exemplo, que o Brasil vai se beneficiar muito dessa tendência recente de nearshoring, né? Os Estados Unidos estão tentando trazer uma série de investimentos para dentro ou para perto. Quem se beneficia disso é principalmente o México, alguns países da América Central, Costa Rica, etc. O Brasil é mais próximo ali, né? Mesmo assim, é um dos poucos países onde tanto o investidor chinês quanto o americano hoje enxerga a região como uma região segura. Então isso, a princípio, também acho que é uma boa notícia. Não, isso é surreal, porque é bom ouvir isso, que eu te falei, do nosso lado, a gente sempre ouve esse mimimi. Parece que o Brasil tá fadado a dar errado agora, mas acho que tá mais pro lado do Paulo Guedes disso, né? Que tá fadado a dar certo, porque o mundo todo tá ruim. Sim. O negócio não é por ação própria, né? É por
passivismo. Fala, pô, tá tudo uma desgraceira. Onde o Brasil tá menos mas pior. às vezes é preciso ter sorte também. Às vezes é preciso ter sorte também. Então no Brasil a gente tá mais tranquilo. América Latina em geral, né? Mesmo esse negócio de esquerda pra lá, esquerda pra cá, a gente tá mais tranquilo. A visão também do presidente Lula hoje, pro mercado que você conversa, tá mais tranquila também, né? Não tá muito... eu até diria que o risco político no país é baixo. E o investidor, tanto interno quanto externo, enxerga isso. Ou seja, a chance de, sei lá, virar Venezuela, nas ruas. Isso. E aí tem uma série de questões importantes. A autonomia do Banco Central, a capacidade do Congresso de certa maneira, também influenciar a atuação do governo federal. É um país bastante descentralizado, então os governadores são relevantes também. Ou seja, o medo de que aqui vai haver uma radicalização, etc. Não é, ou seja, esse risco não é tão grande assim, o que explica também que a gente está vendo números expressivos de gringo, de recurso vindo para fora, de investidor vindo para cá. Sim, porque isso eu acho que de fato era um medo muito grande no final do ano passado e começo desse ano. Sim. Mas também tô sentindo dentro dos investidores, inclusive, essa... Tá mais tranquilo, tá mais de boa agora, todo mundo tá de fato tranquilo, mas a sensação é do que eu te falei, do mundo todo. Então acho que o investidor precisa ainda continuar olhando no curto prazo Rússia, longo prazo olhando os Estados Unidos, mas acho que a grande arma, e você deve concordar com isso, é a tal da diversificação, né? Não tem porque hoje o investidor ficar com dinheiro 100% no Brasil. Porque não, de jeito nenhum. É preciso ter, eu acho que, dois tipos de diversificação. Uma é a diversificação regional. É isso aí. Né? É preciso tá em vários lugares, porque crises geopolíticas nunca afetam todas as regiões da mesma maneira. Né? Algumas, inclusive, podem se beneficiar. Né? A América Latina, por incrível que pareça, o Brasil se beneficiou de uma guerra comercial entre os Estados Unidos e a China porque conseguiu vender mais soja para os chineses. E além disso, obviamente, eu preciso garantir que não esteja 100% apostando em um setor que também pode sofrer muito com uma crise geopolítica, enquanto outros setores têm uma maior resiliência. Né? Então, ter esse equilíbrio eu acho que é fundamental. É fundamental. Porque a geopolítica sempre pode produzir surpresas, né? Mesmo, sempre pode produzir. Como eu te falei, eu estou estudando a Rússia há muitos anos, eu acho que tenho bons contatos, e mesmo assim, eu tive uma sensação, olha, isso pode de fato acontecer, mas as minhas fontes disseram, olha, eu acho que não vai acontecer, e muita gente dentro do sistema russo ficaram surpresos com o que aconteceu. Com o que aconteceu, e isso faz com que fazer previsões sobre a situação interna é difícil porque é um país pouco transparente, e o mesmo vale para a China. Também. Né? A gente viaja muito para a China, fala muito com os chineses, um sistema que é muito mais difícil de compreender do que, por exemplo, os Estados Unidos ou o Brasil, que é muito transparente. Né? Eu acho que um ponto que a gente pode só, para finalizar a nossa conversa, que você falou aí agora de Índia, que é um player que não tá muito na boca do povo na relação de conflito, né? Porque tá aumentando agora o conflito entre Índia e China. Sim. E muita gente ainda fala que agora é a Índia quem vai passar os Estados Unidos no poder econômico. Como você enxerga a Índia para o investidor também já ficar ligeiro ali, falar, opa, a Indiazinha tá ali, de repente dá para investir em alguma coisa na Índia também, porque os grandes CEOs, grandes mentes, estão hoje na frente de grandes empresas nos Estados Unidos, mas são indianos. Sim. Então você enxerga a China como um grande player nesse movimento, tá um cavalo correndo por fora e pode, de repente, dominar o mundo? Eu acho que é um ator importante. Eu lembro que ao longo dos últimos 10, 15 anos eu venho trabalhando um pouco na relação bilateral, mas aquilo nunca gerou realmente, vamos dizer, muita visibilidade, porque a relação comercial entre Brasil e Índia é muito limitada. Mas é o país com a maior população do mundo, ultrapassou a China recentemente. E tem uma questão importante. É um país, apesar de todos os seus problemas, democrático. Né? O governo tem algumas tendências autoritárias, mas a chance de haver um colapso político é menor do que na China, porque se houver, por exemplo, um momento de instabilidade na China, ninguém sabe como o Partido Comunista vai reagir. Por quê? Porque só há um partido. Então, se houver uma tentativa de reduzir a legitimidade do partido, aí a gente está numa situação grave. No governo, na Índia, a situação é diferente. O governo perde poder, assume outro. Então, de certa forma, o risco político na Índia é menor. Mas é um país muito burocrático, difícil de fazer negócios, muito frustrante. A gente ralou pra caramba para construir, por exemplo, a parceria entre a FGV e universidades
indianas, complicado. Então, assim, não é um país fácil, não é um país onde você pode entrar, ganhar muito dinheiro, sair, longo prazo, chato. etc. Mas eles têm uma capacidade tecnológica fundamental. Então, nesse sentido, nessa guerra tecnológica entre os Estados Unidos e a China, a Índia também busca um lugar de neutralidade e, por exemplo, no caso da Huawei 5G, eles queriam nem a tecnologia europeia, nem a tecnologia chinesa, mas estão desenvolvendo sua própria tecnologia. Então, eu acho que certamente a Índia é um ator que é preciso acompanhar. Legal. E eu diria até uma chance da Índia terminar esse século como a principal economia do mundo. Caraca, que doideira, hein? Isso é polêmica, hein? Polêmica, porque ninguém fala, temos algumas décadas ainda para ver, mas mas o potencial é enorme. Que e demais. as taxas de crescimento estão assim, bem acima das taxas que a gente está vendo aqui na América Latina. Muito obrigado por tudo que você nos ensinou, né? Você é um mestre, gênio, de fato. Comunica muito bem, lógico que é, pô. Eu te falei isso lá atrás. E de fato, acho que agrega muito para o investidor esse papo que a gente tem, porque eu também acredito que, apesar de olhar o fundamento da empresa, o fundamento macro do mundo sempre vai imperar, né? Exato. Mesmo que seja falar, mano, tudo bem, longo prazo, a empresa, eu também acredito nisso, né? Que a empresa vai bem durante o tempo. Mas pega uma TSM que tem os fundamentos lindos, maravilhosos, por uma questão de tensão política, o investidor sai, a empresa pode se lascar, porque ninguém compra mais, não quer se comprometer a longo prazo também do futuro. Não tem tantas questões. Tá vendo, Tanaka? Você precisa ficar antenado no mundo. Assistiu o Oliver lá, que é o melhor TikToker do Brasil agora. Inclusive, já passo as redes sociais, pessoal, te acompanhar, Oliver, que já não te acompanha, né? Sim, não. Instagram, é um prazer. Instagram, no TikTok e no Twitter também bastante ativo. Twitter. Agora vai virar o Shorts, Instagram. Vai fazer Shorts pra caramba, cortes. Ver cada vez mais o Oliver por aí. Obrigadão, viu, Maravilha. Oliver? Prazerzão. Muito bom. Falou. Foi uma honra entrevistá-lo. Que isso. Obrigado. Gente, esse foi o episódio mais topzera aqui sobre geopolítica. Entendam tudo sobre esse mercado. Acompanhem o Oliver, que é muito importante vocês olharem também da Faria Lima, não olhar só para o nosso mundinho ali do condado, e olhar para o mundo inteiro, porque todas as questões influenciam muito nos seus investimentos. Beijinho, pessoal!